Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Encontro com Deus, um programa da Assembleia de Deus em Curitiba. No programa de hoje, o pastor Rogério Cardoso trouxe à discussão um assunto que tem gerado bastante preocupação, por se tratar de uma realidade: depressão. Você sabe o que é depressão? Você sabe qual o significado? A propósito, você sabe quais os sintomas que a depressão traz na vida de uma pessoa que esteja enfrentando esta situação de tristeza profunda? No programa de hoje você vai conhecer um pouco sobre esta realidade que atinge milhares de pessoas todos os dias e como nós podemos encontrar a cura para a depressão, sobretudo no nosso relacionamento com o nosso Deus. Por isso, você é o nosso convidado muito especial para neste programa estar com o seu coração aberto para receber a poderosa palavra de Deus. Deus te abençoe. Se você é jovem, líder ou professor, participe do seminário de capacitação sobre amor, sexo e relacionamento com o escritor e conferencista internacional Josh McDowell. Dia 3 de maio, na Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, Avenida Cândido de Abreu 367, Centro Cívico. Informações pelo cpad.com.br ou pelo telefone 21 17 79 50. Uma realização CPAD. Em Sinai, transformando vidas através do ensino. Curso básico em teologia, formação em 1 ano, médio em 2 anos. Mais informações pelo telefone 41 3259 4334 ou acesse www.ensinai.com.br. Em Sinai, este você não pode perder. Fale com o coordenador. Eu visto esta camisa. Bom dia, Eliel. Bom dia você que está assistindo o programa Encontro com Deus. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante aqui no nosso programa, que é a depressão. E para comentar sobre esse tema, nós temos aqui o professor Neir Moreira, ele que é formado em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná e também mestrando em Teologia pela PUC Paraná. Também temos o professor Ivan Tadeu, ele que é o diretor da Faculdade Cristã de Curitiba. Professor Neir, o que vem a ser depressão? Pastor Rogério, a depressão, ou melancolia, como era conhecida anteriormente, é uma síndrome psiquiátrica e que, segundo as estatísticas atuais, acomete aproximadamente 3 a 5% da população em geral. Quando nós abordamos a população clínica, esse percentual sobe de 5 a 10%, dependendo do foco dessa pesquisa. Já entre os pacientes ambulatoriais, pode chegar até 16%. Eu acho pertinente sua pergunta, o que é depressão, e eu gostaria de devolver até com uma outra pergunta, o que não é depressão. Por quê? Anteriormente, pastor Rogério, as pessoas pouco conheciam sobre ela. E no atual contexto, as pessoas conhecem distorcidamente o que vem a ser a depressão. A tristeza não é depressão. A depressão contém tristeza profunda, e isso tem que ser bem distinguido quando nós vamos falar sobre a depressão. Professor Ivan Tadeu, o cristão pode ser acometido pela depressão e quais os sinais que indicam a presença de depressão na vida de um cristão? A Organização Mundial da Saúde, pastor Rogério, define depressão como doença, como qualquer outra. Sendo assim, qualquer cristão pode sim ter a doença chamada depressão. São vários sintomas que definem alguém que se encontra diante dessa doença. Por exemplo, desânimo, tristeza, apatia, fadiga, indisposição, perda de apetite, isolamento e tantos outros sintomas que revelam uma pessoa que está afetada por esse tipo de doença. Professor Neir, quais as causas e efeitos da depressão? E numa situação dessas, como a família e amigos podem ajudar as pessoas que são acometidas por depressão? Pastor Rogério, as causas da depressão são inúmeras, mas as principais são físico-genéticas,
causas ambientais, causas que envolvem uma ecologia maior em relação ao sujeito acometido pela depressão. Além dessas causas, os efeitos envolvem infelicidade, insatisfação. E um dado muito importante e que normalmente no contexto evangélico cristão nós não aceitamos muito bem é o que é chamado ideação suicida, ou seja, as pessoas têm o desejo de pôr ao fim a própria vida como uma forma de dar cabo ao sentimento depressivo, à tristeza prolongada. Evidentemente, essa pergunta ela é muito complexa. E como a família, os amigos, essa rede de apoio pode intervir? Primeiro, acolhendo essa pessoa. É muito importante acolher. Esse acolhimento envolve o entendimento, envolve a não agressividade em relação a essa pessoa. Por exemplo, há pessoas que estão sofrendo com depressão e um dos sintomas da rede familiar é o desprezo, a ignorância. Isso gera muito sofrimento. Já não bastasse o sofrimento da depressão, também o sofrimento do desprezo. Eu tenho atendido alguns pacientes, inclusive recentemente uma jovem de 20 e poucos anos, ela está acometida por depressão e seu marido, não entendendo isso, preferiu vê-la fora de casa. Ela foi acolhida pelos seus pais, porque o marido disse que ela apenas faz corpo mole. E quanto de nós já não vimos em algum contexto esta afirmação? Então a família deve entender, acolher, abraçar e conduzir um tratamento terapêutico, espiritual, se for o caso, né, para cuidar desta pessoa. Professor Ivan, o que a igreja, enquanto corpo de Cristo, pode oferecer à pessoa cometida pela depressão? Pastor Rogério, a igreja ela pode oferecer muito, mas eu quero pontuar pelo menos 3 atitudes principais para aqueles que nos ouvem, para que eles possam auxiliar esse grupo que tem sofrido com essa depressão. Primeiro, nós precisamos quebrar o preconceito que há sobre essa doença chamada depressão. Por muito tempo, a depressão foi um tabu dentro do contexto religioso, principalmente o cristão, afirmando de que o cristão não poderia estar doente com essa doença. E, segundo lugar, nós precisamos aceitar essas pessoas e acolhê-las através do amor cristão. Cristo nos ensina isso. Assim como qualquer outra pessoa enferma é bem acolhida, nós precisamos também fazer esse acolhimento a essas pessoas que sofrem por esse processo depressivo. Mas em terceiro lugar, e talvez um dos mais importantes, é a ministração específica da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz de que a palavra é cura, a palavra é restauração. E Cristo tem poder para trazer cura, ainda que nós entendamos que todos os terapeutas, os médicos, psicólogos e psiquiatras são importantes nesse processo todo de cura. A palavra de Deus nos diz em Salmo 42:6 que Davi passou por um processo de tristeza profundo, quando ele mesmo diz: ó Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Então ele revela que ele estava num processo de tristeza profunda. No mesmo texto, 42:11, ele toma para si uma atitude e diz: espera em Deus, ó minha alma, porque o meu socorro vem do meu Senhor. Interessante ainda, pastor Rogério, que ele diz no Salmo 35, no início, assim: o choro pode durar uma noite. Ou seja, fazendo menção de um tempo de tristeza, mas ele mesmo declara que a alegria pode vir pela manhã. E é interessante nós fecharmos lembrando do Salmo 119, é o verso 165. Ele diz: muita paz têm os que amam a tua lei, e não há nada que os faça tropeçar. Quando nós temos este aporte da palavra de Deus e confiamos no Senhor, todo o processo de recuperação e de cura, ele é muito melhor, ele avança de maneira muito acentuada. Se por acaso alguém neste momento esteja passando por essa situação adversa, firme-se no Senhor, firme-se na sua palavra e vá até uma igreja evangélica, principalmente a Assembleia de Deus, que com certeza, com o apoio dos irmãos, da igreja, da palavra e se necessário de um especialista, eles serão curados em nome de Jesus.
Queremos agradecer hoje a participação do professor Neir Moreira e também do professor Ivan Tadeu. E você que deseja mais informações pode estar entrando em contato com eles pelo www.neirmoreira.com e também www.ivantadeu.com.br. Deus abençoe a todos. Onde está aquele brilho dos teus olhos? Já sabe, teu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio e te aprisionou sem dar nenhuma chance. Hoje mesmo vai te levantar, você crê? Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Então levante as mãos e receba nesta noite. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível. Vitória vai te dar, até na sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo. Essas lágrimas que caem do seu rosto, o anjo está colhendo. Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Oh, oh. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado, não, André. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo. Deus está contigo. Mamãe, Deus está com a senhora. Eu te amo, tá? Beijo. Aleluia. Cante comigo agora, vai. Venha. E Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível. Vitória vai te dar, até na sepultura Ele vai ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível. Vitória vai te dar, até na sepultura Ele vai ressuscitar. Pode acreditar, aleluia. Deus está contigo. Deus está contigo. Oh, aleluia. Se você é jovem, líder ou professor, participe do seminário de capacitação sobre amor, sexo e relacionamento com o escritor e conferencista internacional Josh McDowell. Dia 3 de maio, na Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, Avenida Cândido de Abreu 367, Centro Cívico. Informações pelo cpad.com.br ou pelo telefone 21 17 79 50. Uma realização CPAD.
Ensinai, transformando vidas através do ensino. Curso básico em teologia, formação em 1 ano, médio em 2 anos. Mais informações pelo telefone 41 3259 4334 ou acesse www.ensinai.com.br. Ensinai, este você não pode perder. Fale com o coordenador. Eu visto esta camisa. Você já se perguntou por que devemos frequentar a escola dominical? Nela, meus filhos aprendem sobre Deus através do que há de mais atual em educação infantil. É importante para nós porque temos que tomar muitas decisões durante essa fase da vida. E os tios sabem de tudo e nos tiram muitas dúvidas. Ela nos ajuda em nossa caminhada cristã e nos orienta como agir em diversas situações, na família, com amigos, na faculdade, enfim, na vida. Como pastor, percebo que é um auxílio indispensável para que a igreja possa alcançar cada dia mais um elevado nível de maturidade espiritual. E então, vamos para a escola dominical? Prezado pastor, uma igreja fundamentada na palavra de Deus é uma igreja avivada, unida e protegida contra as heresias. Por isso, faça um convite à sua igreja. No último domingo de cada trimestre, durante o culto da noite, separe um momento para divulgar o tema da próxima lição de escola dominical, convidando-os a participarem das classes. Escola Dominical. Participe, estude e cresça na presença de Deus. Uma campanha CPAD. É na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que nós encontramos uma mensagem poderosa, uma mensagem que nos mostra um caminho seguro que nos conduz aos céus. Por isso eu quero mais uma vez convidá-lo a abrir o seu coração para juntos recebermos a palavra de Deus em nosso momento de reflexão bíblica. No nosso encontro com Deus desta manhã, eu gostaria de compartilhar com você que me assiste acerca de um tema que o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 4, se referiu dizendo o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu gostaria de perguntar como a vida tem sido encarada por você. Você está de bem com a vida? É isso mesmo, vou repetir. Você está de bem com a vida? O apóstolo fala no versículo 4 que nós devemos nos alegrar no Senhor. E a alegria como um imperativo, como uma ordem. É tão importante essa alegria que Paulo se refere, que por 9 vezes na Epístola aos Filipenses, ele repete sobre esta questão. Mas ele diz que essa alegria deve ser permanente, sempre. E a alegria é uma constante na Bíblia Sagrada. O cristão deve regozijar-se e fortalecer-se meditando na graça do Senhor,
pois a palavra de Deus nos mostra cerca de 7.487 promessas, e somente no Salmo 37 estão elencadas mais de 40 promessas destinadas àqueles que creem na palavra de Deus. Ele diz mais no versículo 6 que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Nós sabemos que a ansiedade é o mesmo que angústia, é uma incerteza aflitiva. E há muitas coisas, muitas áreas da nossa vida que causam ansiedade. Porém, o Senhor Jesus Cristo já deixou claro na sua palavra que a ansiedade não traz solução para os nossos problemas. Ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Disse mais Jesus: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E o apóstolo Pedro nos dá uma oportuna lembrança e dica, poderíamos dizer assim, que nós devemos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Paulo disse mais: e assim fazendo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, será convosco. Deixe que a paz de Deus proteja o seu coração contra a ansiedade. E o resultado de nós fixarmos as nossas mentes naquilo que está escrito no versículo 8, quando Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E ele conclui dizendo: o Deus de paz será convosco. Que Deus te abençoe e que você tenha paz, e que quando você for acometido de preocupações, não fique valorizando as coisas pequenas. Pare com tudo que você estiver fazendo e coloque essas preocupações diante de Deus através da oração, e você vai desfrutar desta paz que Deus deseja te dar. Deus te abençoe e tenha um ótimo final de semana na paz do Senhor. Se você é jovem, líder ou professor, participe do seminário de capacitação sobre amor, sexo e relacionamento com o escritor e conferencista internacional Josh McDowell. Dia 3 de maio, na Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, Avenida Cândido de Abreu 367, Centro Cívico. Informações pelo cpad.com.br ou pelo telefone 21 17 79 50. Uma realização CPAD. Em Sinai, transformando vidas através do ensino. Curso básico em teologia, formação em 1 ano, médio em 2 anos. Mais informações pelo telefone 41 3259 4334 ou acesse www.ensinai.com.br. Ensinai, este você não pode perder. Fale com o coordenador. Eu visto esta camisa.
Nós somos gratos a Deus pelo carinho de sua audiência. Você pode conhecer um pouquinho mais da Assembleia de Deus em Curitiba acessando o nosso site www.assembleiadedeus.org.br. Nós queremos fazer um convite muito especial. Você, pastor, você, obreiro, você que trabalha no aconselhamento de pessoas, no próximo dia 28 de abril, a nossa Superintendência de Administração Eclesiástica, que é coordenada pelo evangelista Anderson Romano, realizará no templo central de nossa igreja o Seminário de Aconselhamento Pastoral. Será um dia de palestras, um dia de atividades, um dia de debates e também de troca de experiências sobre este importante serviço espiritual que a igreja cristã, que a igreja evangélica presta não só para os seus membros, mas para toda a comunidade que busca na igreja uma resposta para os seus anseios. Você, obreiro, esposa de obreiro, meu irmão, minha irmã, você que trabalha, tem uma paixão por esse trabalho do aconselhamento, que está disponível a ajudar pessoas em situações muitas vezes difíceis, não pode deixar de participar. Anote o telefone para você ter outras informações durante esta semana, 3259-4319. 3259-4319. Este é o telefone da Superintendência de Administração Eclesiástica, onde você terá todas as informações sobre como participar e também, é claro, todos os detalhes deste evento, que será no dia 28 de abril. Marque aí na sua agenda, 28 de abril, o nosso Seminário de Aconselhamento Pastoral. Tenha um ótimo final de semana, Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.